Boa tarde, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha amada irmã. Muito obrigado por nos permitir mais um domingo entrarmos em sua casa para levarmos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Cláudio Brito, capelão da Aeronáutica em Belém, e estarei apresentando o programa junto com meu amigo, pastor Marcelo. Isso, hoje eu estarei entrevistando a pastora e psicóloga Alziane Brito. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre depressão. Estarei entrevistando também o pastor Marcelo Carvalho, que é o pastor da Igreja Angelim em Belém. Teremos também um músico aqui renomado em Belém, Antônio Neto, que estará tocando com seu contrabaixo e falando como foi a sua experiência de vida com Deus. Então acompanhe conosco agora o clipe do Antônio Neto. Estamos aqui com o nosso querido contrabaixista Antônio Neto. Para mim, particularmente, e creio que para muitos também, um dos melhores contrabaixistas de Belém, quiçá do Pará. Que honra, que honra. É uma honra receber você aqui, meu querido. Muito bem-vindo ao nosso programa Vida com Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. E é isso. Muito obrigado. O professor Antônio Neto agora, professor, ele também dá aula na Escola de Música Casa da Harmonia. É meu amigo, a gente se encontra toda semana. É um prazer muito grande. Neto, fala um pouquinho pra gente como foi seu início na música, como é que começou, aonde que você começou a desenvolver, de onde veio todo esse talento? Meu pai é músico, né? E eu tive ele como referência, minha primeira referência como músico foi meu pai. E aí eu comecei a querer tocar na igreja e tal, vi ele tocar, comecei cantando na igreja, né? Depois fui tocar violão. Mas antes de tudo isso, eu estava numa igreja, um dia quando eu era bem garotinho, correndo e tal, na igreja. E o irmão falou, tem aquele rapazinho lá fora, vem aqui. Pegou minha mão, orou, falou, olha, Deus tem uma promessa para a tua vida, tu vais ser ungido para tocar instrumento de cordas, né? E foi assim, depois de uma semana eu peguei o violão para tocar, já comecei a tocar, né? Sem auxílio do meu pai, sem ajuda. Depois ele começou a me ensinar. E desde então eu comecei a estudar música, né, depois de um tempo. Hoje eu sou bacharel em música e pós-graduando em produção fonográfica. E o início foi assim. Que benção. E hoje, como é que estão os projetos hoje? Produção, como é que está isso? Então, hoje em dia eu trabalho com produção artística, né, trabalho com produção, como diretor musical. Né, atualmente estou dirigindo o cantor Vaguinho DB, estou produzindo o trabalho do Lucas Moy em estúdio. Já produziu a cantora chamada Aline Fernandes, Gesileia Rodrigues e etc. Né? E também tem um trabalho de instrumental, autoral, que logo, se Deus quiser, vai ser lançado. E também com o Somos Três, que é um trio instrumental de música brasileira e jazz fusion, que eu tenho com o Erivelto e o Edivaldo. Muito bom. Neto, para aqueles que estão assistindo a gente que querem ingressar nesse mundo da música, que conselho você dá para eles? Primeiramente, ter muito pé no chão, né? Saber o que quer, pedir auxílio de Deus. A ajuda dos familiares, isso foi importante para a minha vida. Eu sempre tive apoio dos meus professores, da minha família e de todos os meus amigos, né? E estudar, não tem jeito. É uma coisa que é de extrema importância para quem quer ser um profissional, é estudar. É isso. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo
Declare isso nessa noite. Eu sei que nós queremos ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Tu és o caminho, tu és a verdade, Senhor. Ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Dando continuidade à nossa série, né, de entrevistas, estamos aqui hoje com a nossa psicóloga, doutora Anne Brito, né, e nós vamos falar um pouco hoje, um assunto bem sério, que as pessoas às vezes estão deixando em segundo plano, que é o adoecimento na área eclesiástica. E aí a gente tem visto, vivemos agora uma pandemia, né, todo mundo vendo nas várias mídias sociais, nas reportagens, só que as pessoas esquecem que existe uma epidemia chamada depressão, que tem assolado os nossos líderes e assim, pouco tem se falado disso. E hoje nós trouxemos aqui a doutora Anne para falar um pouquinho para nós sobre isso. Então, doutora Anne, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores sobre depressão? O que é a depressão? Bom, a depressão ela é considerada uma doença mental que tem como principal característica a alteração na rotina diária. Então, e a principal característica dela também é a tristeza. Uma tristeza que perdura e traz alterações na rotina diária do sujeito. Ah, então tem uma diferença, né, da depressão e tristeza. Sim, é bem importante esclarecermos isso, porque ficar triste é uma emoção natural do sujeito, de todo ser humano. Então, não é porque eu estou triste que eu estou com depressão. A depressão é um adoecimento que requer um diagnóstico especializado. Então, além disso, nós podemos observar a diferença entre a depressão e a tristeza, é que a tristeza é uma emoção que passa. Já a depressão, ela tem uma persistência. Então, se você tem dúvida se tem alguém perto de você, ou se até mesmo você tem dúvida se tem a depressão, basta você observar. Uma das características é essa tristeza tem durado, tem permanecido por mais de 2 semanas, você tem tido alterações no humor, você tem perdido o prazer por coisas que anteriormente você vivenciava de forma muito natural e gerava bem-estar. Então, ficar triste é natural, o que não pode é permanecer triste. Então, a durabilidade é uma das características que nós precisamos observar no quadro depressivo. Ah, isso é muito importante, né? Ou seja, tristeza, teoricamente, é normal, né? Sim, pode acontecer. Sim, todos nós ficamos tristes em algum momento da vida, né? Ficar triste depende da nossa rotina, do cotidiano, é inerente do ser, né? Ah, legal, muito legal. Então, assim, doutor, o que pode estar as possíveis causas, né, dos nossos, a gente vê assim, no nosso meio, né, pastoral, nosso meio eclesiástico, quais são essas causas, né, de trazer essa depressão para o nosso meio? Sim, recentemente nós passamos pelo Setembro Amarelo, que vem trazer justamente esse alerta a respeito do adoecimento psíquico, da tentativa de suicídio. E nós vimos muitos pastores e líderes também sendo acometidos, né, por esta fatalidade. E eu quero deixar claro aqui que um dos grandes fatores para que isso aconteça é justamente a depressão. E a depressão, ela tem como característica, tem como princípio aí alguns fatores que nós precisamos observar, dentre eles a predisposição, ou seja, um fator biológico. Então, existe aquela situação em que algumas pessoas já estão mais predispostas biologicamente a desenvolverem a doença, mas existe um outro fator muito importante, que é o fator ambiente. Então,
as nossas relações têm sido muitas vezes adoecedoras, nossas rotinas, a demanda eclesiástica é uma demanda grandiosa. Quantos pastores não têm tempo para si mesmo? Há uma exigência muito grande de cuidado para com o outro. Então, muitas vezes, a ausência do descanso, o fato de esse pastor ser tomado pelo chamado, por ser um instrumento de Deus, por ser aquele que acolhe, por ser aquele que é o braço estendido, essa acaba sendo uma das demandas em que esse pastor não tem noite, não tem tarde. E quantas vezes o pastor, nesse ambiente eclesiástico, muitas vezes celebra casamento de manhã, à tarde, reunião com liderança, à noite culto, e aí, família, funeral. Então, um misto de emoções e de atividades, uma demanda exacerbada. E acaba que esse ambiente, associado com uma genética, com uma predisposição, isso aí é um prato cheio, né? Então, é algo que a gente precisa observar. Então, assim, doutora, a gente pode entender, né, e mostrar para aqueles que estão nos assistindo que o pastor é ser humano, né? Sim, sim. E ele precisa de tempo para si. E nós, enquanto ovelhas, né, precisamos olhar com cuidado e com carinho e entender que muitas vezes o pastor se cansa, que muitas vezes o pastor ele não está com aquela disposição para fazer algo e ele precisa ser respeitado e acolhido também nas suas necessidades. Muitas vezes nós olhamos para o pastor apenas como aquele que precisa nos escutar, mas nós precisamos ter empatia com esse homem, com essa mulher de Deus também, que é ser humano e que precisa também ser acolhido e de ser cuidado. Legal. Então, para a gente fechar nessa nossa parte, queria que a senhora passasse para a gente assim, tem cura, né? Pode se tratar e fazer suas considerações finais. Essa é a boa notícia, né? É que a depressão ela pode ser tratada desde que diagnosticada. Então, eu quero deixar aqui uma dica, siga os sinais. A palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E muitas vezes isso só é feito lá no momento da Santa Ceia, mas isso é algo muito precioso para nós. Tem que ser diário. Todos nós precisamos olhar para dentro de si, se escutar e se perceber. Então, siga os sinais. Se você tem percebido que está triste, mas essa tristeza tem perdurado por muito tempo, se você tem percebido uma estima baixa, se você tem percebido um comprometimento no teu humor, e vale ressaltar, pastor, que muitas vezes as pessoas acham que só a tristeza é característica da depressão, mas a irritabilidade também é um componente da depressão. E às vezes a pessoa mudou e... Então é importante observar isso, siga os sinais. E nos primeiros sinais você precisa buscar ajuda especializada, porque a depressão ela pode ser tratada. Pastora, doutora Anne, muito obrigado, né, pela sua participação. Eu creio que deu assim, para esclarecer bastante as nossas dúvidas, tá? Eu que agradeço a oportunidade e Deus abençoe ricamente. Vamos acolher e cuidar da nossa equipe eclesiástica. Amém. Hoje eu quero falar para vocês sobre o falso e o verdadeiro Jesus. Essa palavra está em Mateus capítulo 27, versículo 15. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar uns dos presos, a pedido do povo. E naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus chamado de Messias? A resposta do povo está no versículo 26. Então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido e depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Na Bíblia Linguagem de hoje, nós temos essa informação muito importante. O nome de Barrabás, na verdade, era Jesus. Jesus naquela época era um nome comum. Então nós temos agora aqui Jesus Barrabás. Bar é um prefixo que significa filho de. Abás ou Aba, pai. Então nós temos de um lado Jesus Barrabás, Jesus, filho de um pai. Do outro lado, nós temos o nosso Senhor Jesus, filho do Pai eterno. Dois Jesus para serem escolhidos. E a multidão escolhe Jesus Barrabás. Se você estivesse lá, qual Jesus você escolheria? Não responda ainda. Precisamos conhecer um pouco mais sobre quem era esse Jesus Barrabás. Ele era alguém que era um revolucionário. Por isso o povo o amava.
O povo não aguentava mais o domínio de Roma, então eles decidiram libertar Jesus Barrabás, porque ele foi preso porque ele estava numa revolução. Ele era alguém talvez que estava lutando pelos direitos dos israelitas, assim como os macabeus há cerca de 200 anos antes daquele momento. Ele também era um criminoso, porque ele não respeitava as leis dos homens e nem as leis de Deus. E ele também era um assassino, porque durante essa revolução ele também matou uma pessoa. Agora, Jesus, o Filho do Pai Eterno, não era um assassino, pelo contrário, ele veio para dar a vida e a vida com abundância. Ele não era criminoso, porque ao contrário de Jesus Barrabás, que descumpria as leis, Jesus, Filho do Pai Eterno, cumpria a lei dos homens e a lei de Deus. E o principal, Jesus era um revolucionário, mas um revolucionário do amor. Não um revolucionário para libertar Israel do domínio romano, mas um revolucionário para libertar o coração do homem do peso do pecado. Hoje, também existem dois Jesus sendo pregados. O Jesus verdadeiro e o Jesus falso. O Jesus falso, querido, que tem sido pregado hoje, é um Jesus que se preocupa apenas com as coisas materiais, que não se aproxima das coisas eternas, ele se preocupa apenas em te dar a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário, a melhor roupa e o melhor de tudo que essa terra tem para oferecer. Este Jesus falso que vem sendo pregado é um Jesus que se preocupa apenas em curar o corpo e não curar a alma. É um Jesus que se preocupa em você ter o melhor, mas não se preocupa com o arrependimento dos seus pecados e com a vida eterna com Deus. Inúmeras são as pessoas que têm ido atrás desse Jesus, que não se importa com a vida eterna com Deus e com uma vida de santidade. Mas há também o Jesus verdadeiro, o Jesus, o Filho do Pai Eterno, que morreu por mim, que morreu por você e que continua, como diz a palavra do Senhor, batendo na porta do nosso coração, esperando que possamos abrir para Ele entrar e ceiar conosco. Querido irmão, não vá atrás desse falso Jesus. Um Jesus apenas de coisas materiais. Um Jesus apenas de sonhos terrenos. Foque a sua vida, entregue a sua vida para o verdadeiro Jesus. Aquele que morreu na cruz por você, aquele que exige uma vida de santidade, aquele que te diz que se você quiser segui-lo, é necessário abandonar tudo, morrer para o mundo, carregar a sua cruz e o seguir. É esse Jesus, o verdadeiro, que está nos chamando para servi-lo. E se você tomou a decisão de servir a Jesus, então você precisa agir como Ele, amar como Ele, pensar, falar, ser como Jesus. Seguir o verdadeiro Jesus significa literalmente ser um cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Não tem como você seguir o verdadeiro Jesus e não pensar como Ele, não deixar o seu coração pulsar pelas coisas que o coração dele pulsa. Não tem como seguir a Jesus e não falar as palavras de amor que Jesus falava. Seja um pequeno Cristo, seja um verdadeiro cristão. Escolha servir o Jesus verdadeiro, aquele que te aproxima de Deus, aquele que te leva a se arrepender dos seus pecados e aquele que te levará para o céu. Estamos agora aqui com o nosso querido pastor Marcelo Carvalho. Pastor, é um prazer muito grande nós recebemos o senhor aqui conosco nessa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer também, pastor Cláudio. Parabéns pelo programa. Amém, muito obrigado. Irmãos, o pastor Marcelo Carvalho, ele é pastor da Igreja Angelim em Belém, uma igreja sensacional. Já tive o privilégio de estar lá cultuando com eles. Pastor, antes da igreja, vamos falar um pouquinho antes da igreja, como foi assim o chamado do Senhor para estar hoje como pastor? A minha vida, pastor Cláudio e todos que nos assistem nesse momento, era marcada pela seguinte frase, Jesus morreu na cruz e o problema foi dele. Eu não tinha nada a ver com isso, mas era por ignorância. E até que alguém me apresentou o plano da salvação, e eu tive a oportunidade de conhecer pelas Escrituras Sagradas que tudo aquilo que Jesus celebrou na cruz do Calvário tinha tudo a ver comigo. E essa mensagem ela explodiu no meu coração de uma tal forma que quando esse primeiro amor, essa paixão pelo Senhor e pela palavra chegou na minha vida, foi algo revolucionário.
palavra é essa. Que benção, né, pastor? Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda radicalmente, né? Tudo muda. Não tem como ser da mesma forma, né? E como chegou a igreja, né? O senhor teve um encontro com o Senhor e como foi esse processo de entrar na igreja, amar a igreja e viver para servi-la também? Pronto, quando o evangelho ele chega no coração do homem, como eu disse ainda há pouco, é algo revolucionário, é algo transformador. E isso foi se acentuando na minha vida, pastor Cláudio, na medida que eu ouvia mensagens, pregações, principalmente aquelas que diziam: o mundo está perdido, Deus está precisando de homens e de mulheres para a sua obra. Essas mensagens, elas queimavam no meu coração. E todos os pastores na época que faziam um apelo: olha, você que quer servir ao Senhor com mais dedicação, com mais entrega, você que quer realmente ser um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor, vem aqui na frente. Em todas elas eu estava. Em todas elas eu estava. E isso só foi se agigantando no meu coração de uma tal forma que no decorrer dos dias, dos anos que estavam por vir, eu fui percebendo claramente que Deus queria algo mais de mim. E nessa descoberta foi que consolidou esse chamado na minha vida, né, de pastorear e de cuidar de outras pessoas. E que bom que o Senhor disse sim ao chamado, né? Quantas pessoas hoje são abençoadas pelo ministério do Senhor, pela sua vida. Então eu quero aqui, em nome delas, agradecer ao Senhor por ter dito sim ao chamado de Deus, né? Quanta coisa boa e Deus tem feito na vida do Senhor, na igreja de Angelim, eu tenho acompanhado, eu tenho ficado muito feliz, né? Pastor, o nosso programa, ele se chama Vida com Deus. E nós entendemos que a vida com Deus, ela deve ser o maior objetivo nosso. Viver uma vida com Deus, como Enoque, né? Como Abraão, como tantos homens de Deus, né? O que o senhor acha assim, que é necessário para a gente experimentar de maneira mais profunda ainda essa vida com Deus? O que nós precisamos fazer? O que está ao nosso alcance fazer? Temos 1 hora pela frente. Vamos lá. Vigília. Falar de vida com Deus é falar de algo muito empolgante, muito contagiante. Eu diria até, pastor Cláudio, que essa é a grande adrenalina da vida cristã. Relacionamento com Deus. Com certeza. E quando eu falo desse relacionamento com Deus, eu falo de um estilo de vida. Eu acredito que a vida com Deus, que o relacionamento com Deus, ele se resume nessa palavra, estilo de vida. E poderíamos citar aqui várias pessoas da Bíblia. Dentre elas, eu queria destacar, por exemplo, a vida de Daniel. Porque Daniel, ele tinha uma cultura de oração. Ele tinha uma cultura de relacionamento com Deus. Aqueles que conhecem a história desse livro e desse personagem concordariam comigo que ele já chega no cativeiro babilônico com essa bagagem espiritual. Ele chega no cativeiro babilônico com esse pedigree espiritual, porque já na sua adolescência, caminhando aí para a juventude, ele tinha um relacionamento com Deus tamanho que foi algo inegociável durante todo o cativeiro babilônico. Então, essa vida com Deus, ela nos fala muito mais do que uma liturgia, sabe? Não é uma receita de bolo, mas é uma entrega, sabe? É uma renúncia diária, é uma busca diária, é uma metanoia, sabe, pastor Cláudio? É uma chave que vira aqui na sua mente cada vez mais, que nos faz saber que o que Deus requer de nós é relacionamento, porque o ser humano ele foi criado para depender. O ser humano ele foi criado para amar ao Senhor. O ser humano ele não funciona fora dessa plataforma. Toda a tentativa do homem de querer funcionar sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus, isso é frustrante. Isso é trágico na vida do ser humano. Então eu diria, pastor Cláudio, que essa vida com Deus é a experiência mais apaixonante de um cristão na face da terra. Com certeza. Até porque a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Coríntios que nós somos transformados de glória em glória. Então essa transformação ela está acontecendo diariamente. E olha o que é interessante. A glória que operou na minha vida ontem, nesse relacionamento com Deus, já é passado. A glória de hoje, há uma glória nova acontecendo hoje e haverá uma glória nova amanhã operando na minha vida de uma maneira transformadora. Então a vida cristã, ela não é estática. A vida cristã ela é dinâmica e o relacionamento com Deus, a vida com Deus, ela promove tudo isso, porque a Bíblia diz que a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e vai brilhando até ser dia perfeito. Amém. E eu diria que esse dia perfeito é aquele momento da vida cristã que você vai olhar para trás
e vai ver que aquelas questões que te perturbavam, sabe, aquelas amarras pecaminosas que te deprimiam, que te aprisionavam, sabe, que te engessavam, elas estão lá atrás, porque o sangue de Jesus, ele tem poder de nos tornar cada vez mais livres. Se o Filho vos libertar, diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. E o relacionamento com Deus e a vida com Deus, ela promove tudo isso, pastor Cláudio. Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Esse é o alvo da nossa vida, né? Sermos conhecedores de Deus não apenas na letra, mas na vivência. A palavra do Senhor diz, sede não apenas ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sua palavra é inspiradora para mim e certamente inspiradora também para todos os nossos queridos ouvintes. Ao final do programa, pastor Marcelo estará fazendo também a oração intercessória, abençoando a sua vida. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Oh, tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. União de Militares Evangélicos do Pará. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Muito obrigado por ter assistido. Pedimos que você compartilhe nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, um canal no YouTube, onde esse programa que você está assistindo pela televisão será transmitido também. Então, compartilhe com seus amigos. Lembrando, né, pastor, que agora, dia 4 e dia 6 de dezembro, nós estaremos como Capela Evangélica da Aeronáutica, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil, fazendo o Natal dos Ribeirinhos. E ainda dá tempo, se você quiser nos ajudar, entre em contato com esse telefone e fala assim, eu quero ajudar, pastor, com isso, com aquilo, que a gente prontamente vai te atender, tá bom? Dia 4 e dia 6 agora de dezembro. Nós precisamos de comida, cestas básicas, precisamos de material escolar, precisamos de brinquedos. De brinquedos, São mais de 200 crianças que a gente vai atender. Nos próximos programas nós vamos trazer alguns vídeos e fotos de como foi a ação, mas contamos com a sua ajuda. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar por esse dia tão precioso. O programa Vida com Deus, Senhor, nasceu para abençoar vidas. E que agora, Senhor, cada lar, cada família que nos ouve nessa palavra de oração, seja alvo das mais ricas bênçãos da parte do Senhor. Assim nós abençoamos cada casa e cada família e fazemos isto em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém.
Música